Você já se perguntou da onde vem esse termo que as pessoas falam de enfermeiro padrão, enfermagem padrão? É engraçado que até hoje, nos anos 2020, as pessoas continuam falando isso muito para graduação, para enfermeiros que vão fazer a graduação em enfermagem. Fica até o final desse vídeo aqui que eu vou te contar tudo, historicamente falando, da onde veio essa história e você vai poder entender se é legal ou não é mais tão legal assim ficar falando dessa questão aí da enfermagem padrão nos dias atuais. Pega aí o seu café ou chá e seja bem-vindo a esse vídeo aqui do Enfermagem Total. Fala enfermagem, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal Enfermagem Total. Eu sou o professor Fábio de Oliveira, sou enfermeiro há mais de 13 anos e professor de enfermagem. E, aliás, fui professor de vários enfermeiros e enfermeiras padrão, né, digamos assim. Eu tenho recebido muito comentário recentemente falando de pessoas que vão se formar, enfermeiros padrões, etc. E eu me senti meio que na obrigação de trazer esse vídeo para informá-los o que significa isso de você chamar a enfermagem, o enfermeiro, enfermeira de padrão, da onde veio essa história, e algo de um passado, claro, de muitas mudanças muito interessantes para a enfermagem, mas que talvez não seja tão interessante assim a gente ficar replicando isso nos dias atuais, tá bom? Então, antes de mais nada, antes da gente ir para a discussão, eu quero pedir para você, por favor, dar uma olhadinha aqui embaixo, se você ainda está inscrito no canal, ou se você já está inscrito no canal, se o sininho de notificações está ligado, tá? Porque tem muita gente falando que não tem recebido os meus vídeos, por mais que esteja inscrito. Então dá uma checadinha, checa aqui embaixo se você está inscrito, se o sininho está ativo, tá tudo ok, né? Então aproveita também, claro, compartilha esse vídeo com outras pessoas, manda no grupo do técnico de enfermagem, da faculdade, do plantão, né? Porque esse daqui é um tema muito, até da família, né? Para sua tia, sua avó, talvez perderem um pouco esse costume ali de falar em chamar a enfermagem de enfermagem padrão. E é claro, clica no botão gostei aqui embaixo, é um sinal muito claro, é o melhor sinal que você pode estar me dando, que você gosta de estar comigo aqui no canal Enfermagem Total. Mas vamos lá entender da onde veio essa história. Vamos pensar historicamente. Quando a gente pensa na enfermagem brasileira, tá? Na virada ali do século XIX para o século XX, então de 1800 para 1900, tá? Nessa virada ali, a enfermagem não era feminina, a enfermagem não era uma profissão tipicamente feminina, exceto pelas irmãs, né, da caridade, etc., da igreja, mas em geral eram os próprios doentes, né, aqueles que estavam melhores fisicamente, psicologicamente, eles eram recrutados para ajudar os outros doentes. Então, independentemente de ser homem ou mulher, e assim vai. Acaba se considerando que a enfermagem acabou se institucionalizando, ela acabou se profissionalizando ali em meados de 1923, com a criação de um hospital do Departamento Nacional de Saúde Pública, DNSP, que acabou virando posteriormente a Escola de Enfermagem Ana Nery, né, a EEAN. E essa escola, aqui do Departamento de Saúde Pública, ele usava um padrão Nightingale, né, que é o padrão inventado ali pela Florence Nightingale, né, toda aquela história da enfermagem que a gente já conhece. Então, essa foi a primeira escola que trouxe essa coisa que, olha, a enfermagem é uma profissão também, né? Não vamos só fazer caridade e essa coisa desordenada que era meio que um boca a boca, faz isso, faz aquilo, faz... Não, vamos realmente estudar, vamos sentar a bunda na cadeira, vamos estudar o que a gente tem que estudar, essa ciência chamada enfermagem, e né, nesse padrão Nightingale, que foi o padrão que a Florence Nightingale criou, né, para a enfermagem que ela descobriu ali na Guerra da Crimeia. É importante dizer, talvez, que nessa época, quem dava o curso para as enfermeiras eram médicos, tá? E aí só após a criação dessa escola, né, da primeira turma que se formou nessa escola, as próprias enfermeiras, né, inclusive tem até o nome delas, eu particularmente não quis trazer muito nesse vídeo aqui, mas tem o nome dessas enfermeiras da primeira turma e elas replicaram, né, e elas foram as grandes precursoras da enfermagem no sentido de publicação. Elas eram o Fábio da época, né? Não tinha YouTube, não tinha nada, mas elas ficavam na escola e abriram 2, 3, 4, 5 turmas e foram replicando esse modelo padrão de Florence Nightingale, né? E
contrariando inclusive muitos médicos, né? Muitos dos médicos naquela época não gostaram disso, né? De que isso saísse do controle médico e que as próprias enfermeiras formassem enfermeiras, né? Isso rolou uma resistência, né? A gente está falando de 1930, 1940, mais ou menos. Então, rolou essa resistência no Brasil, mas é o padrão que a gente conhece hoje. A gente sabe exatamente que são duas ciências distintas que se complementam, claro, junto com outros da equipe multidisciplinar, mas são duas ciências distintas. E isso começou a ser, né, mais fomentado naquela época. Lembrando que 1940 e 1950, né, são os anos áureos das teorias de enfermagem. Então a gente estava a milhão criando teorias de enfermagem, e é aí, né, numa dessas idas e vindas, que vem Van Daguiar Horta e taca na nossa cara, né, o processo de enfermagem com 6 etapas, né, que é seguido até hoje, né, hoje em dia é 5 etapas, mas que é seguido até hoje no Brasil, e é Van Daguiar Horta que traz na nossa cara que existem diagnósticos de enfermagem que são próprios da enfermagem, que a enfermagem por si só pode resolver, não precisa do médico. Então começa essa questão mais da autonomia profissional, é mais ou menos tudo nesse meado. Mas voltando uns 20 anos antes, 1920, 1930, a gente está falando desse período, dessa primeira formação, dessa primeira escola, essa primeira turma que se formou. Bom, essas enfermeiras que se formaram ali, essa primeira turma, elas ocupavam, digamos assim, um lugar muito especial no imaginário das pessoas, né? Porque, pô, era uma turma de uma nova profissão, estão profissionalizando esse cuidado que é feito dentro dos hospitais. Isso era muito louco. Elas foram conhecidas como as enfermeiras padrão, né? Elas eram um padrão de enfermagem, porque seguiam o padrão de Florence Nightingale, e não só por isso, mas também porque entre 1931 e 1949, mais ou menos, foi promulgado, né, uma legislação que autorizava a criação de novas escolas de enfermagem pelo Brasil, só que todas essas escolas deveriam seguir o padrão dessas enfermeiras padrão da escola nacional, né, dessa escola Ana Nery. E para que essas escolas recebessem esse padrão Ana Nery, essa oficialização de que não, é um curso oficial, a escola Ana Nery está certificando essa escola de que ela realmente está mantendo o padrão na enfermagem, essas escolas tinham que ter esse padrão, tinham que seguir esse padrão. E é aí que entra talvez o lado obscuro disso. A enfermagem ela não é só padrão porque tinha que seguir os padrões Nightingale, né, os padrões de cuidado, mas porque também tinham um tipo de mulher específico que eles gostavam de selecionar. Mulheres jovens, mais ou menos de 20 anos de idade, solteiras, provenientes de classes médias urbanas, portadoras de diploma de normalista. Ela até poderia ser de classe média, da elite ou até mesmo pobre, mas nunca uma negra. Durante esse período de 1920, 30 até 1960, esse era o padrão de enfermagem da escola Ana Nery. Só a partir de 1960, com a adoção de uma regra de recrutamento menos restritiva, mulheres negras e homens puderam começar a ser aceitos nessas escolas de enfermagem padrão. E aí, de 1960 em diante, a gente tem um outro padrão, a gente tem a grande revolução da enfermagem brasileira, foi em 1960, né? Sendo que em 1980, com a institucionalização do SUS, né, na década de 80, com a institucionalização do SUS, né, junto com essa reforma da saúde pública, a gente tem também uma reforma da enfermagem, e aí com derrubando ali os atendentes de enfermagem, ficando com auxiliares, técnicos e enfermeiros, que é o modelo que a gente conhece até hoje, e hoje em dia saindo também de linha os auxiliares de enfermagem, para futuramente ficarmos só técnicos e enfermeiros. Bom, eu quero que você escreva para mim aqui nos comentários o que você acha dessa história de enfermagem padrão, se você não vê tanto problema das pessoas chamarem de enfermagem padrão. Eu particularmente, eu entendo, né, eu
internacionalizo essa história, eu sei, né, dessa história. Inclusive, tá na descrição, ou no primeiro comentário fixado aqui, o link de um artigo muito maravilhoso, né? Não é da onde eu tirei, infelizmente, os dados daqui, ó. Daqui eu tirei de um artigo um pouquinho menor, tá, mais resumidinhos, mas tem um artigo que é maravilhoso, muito completo, onde ele traz para a gente todos os fatos históricos da evolução da enfermagem padrão até os dias atuais. Então, eu super indico essa leitura para você entender exatamente de onde veio esse termo enfermagem padrão e, né, todos os detalhes disso. Mas eu, Fábio, particularmente, eu internacionalizo, eu sei, eu entendo, né, o que isso representou no passado, mas eu não tenho tanto problema. Se as pessoas falam, eu quero ser enfermeira padrão e tudo mais, ok. Eu sei, eu entendo que também acabou virando um sinônimo de que não é auxiliar nem técnico, né, é o enfermeiro padrão, é o enfermeiro da graduação. Mas é importante que nós que estamos dentro da profissão, eu não, óbvio, jamais vou cobrar isso de alguém que está fora, né? Minha mãe fala enfermeiro padrão, fala que meu filho é enfermeiro padrão e tudo mais, e tudo bem, não tem problema. Mas alguém dentro da enfermagem, você pode até falar, mas eu espero que você pelo menos entenda o cunho, da onde veio essa história de enfermagem padrão, e é isso que eu quis trazer nesse vídeo para vocês. Espero que você tenha gostado, se fez sentido para você esse vídeo, né? E se você gostou de entender, se você aprendeu alguma coisa nova, talvez nesse vídeo aqui, clica para mim no botão gostei aqui embaixo, compartilha esse vídeo com outras pessoas, grupos aí da vida, de outros profissionais de enfermagem que você conhece, e se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo por aqui. Te vejo no nosso próximo vídeo aqui no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.